criamos as nossas oportunidades, não fomos efetivos, mas segundo tempo a gente conseguiu essa efetividade que faltou no primeiro tempo e concluiu o jogo com vitória. Pelo que a gente produziu dentro do jogo, principalmente no primeiro tempo, fica o sentimento que a gente poderia sair daqui com resultado ainda melhor. Olá, muito bom dia para você. Jogo aberto, Pará na área, final de semana com saldo positivo para o futebol paraense. Pelo menos ninguém perdeu, mas também apenas uma vitória, mas vitória bacana do Paysandu pela Série C. Estreia bicolor, mandando e desmandando para cima do Volta Redonda, lá no interior do Rio de Janeiro. Clube do Remo, mais uma vez, aquela sensação de que poderia ter sido melhor. Se falasse que o torcedor do Remo vai empatar com o Grêmio lá fora, bacana, mas o contexto do jogo talvez faz com que tenha um sabor bem amargo esse empate diante do tricolor, o imortal gaúcho. Na Série D, 2 empates aí de Águia e Tuna, enfim, tudo isso é assunto nosso aqui no nosso Jogo Aberto Pará. E claro que eu não vou fazer o programa sozinho, eu vou fazer também aqui com a minha arquibancada, Saulo Zaire, e o nosso convidado de hoje, o Gilberto Pantoja. Vou começar pelos convidados, tudo bem, Saulo? Eu ia lhe sugerir isso, inclusive. É isso, a educação manda. Gilberto, prazer lhe receber, meu amigo, bom dia. Bom dia, Danilo, bom dia, Saulo, e a todos que já estão ligados nessa resenha. Bom dia, Saulo. Tudo bom? Grande abraço, excelente semana, ótimo dia, boa tarde, boa noite, se for o caso, daqui a pouco no YouTube. E a gente tá junto. Aprendemos a jogar com personalidade fora de Belém, isso é uma grande notícia. É, informação boa, exatamente. A gente que era daquele que tinha que mandar em casa e fora, levava peia, né? Ó, vamos falar sobre tudo isso, a gente começa, inclusive... Aliás, espera aí, tô esquecendo muito isso. Chamar você, torcedor, azulino e bicolor, manda o teu recado através do nosso WhatsApp, que já está na tela, tá aqui, ó. 984017422, 984017422. Manda o teu recado pra gente, você torcedor azulino. Faltou só o gol mesmo pro Leão. Leão pega o Vasco. E os bicolores, essa vitória aí na estreia diante do Voltaço. Manda o teu recado pra gente e a gente começa o nosso programa falando do que rolou em Porto Alegre. Falando aí do Clube do Remo. Vamos colocar na tela os melhores momentos dessa partida, que foi uma partida legal de assistir. Um jogo movimentado. O Clube do Remo começou ali bem. E, meu amigo, eu não aguento mais ver esse lance. E quanto mais ângulos eu vejo, parece que mais agoniado eu fico com esse gol perdido do Talhari. Pelo amor de Deus. Saulo Zaire, com toda a sua característica de zagueiro, que ele é peculiar, faria esse gol, Saulo. Tranquilamente, de barriga, de pubis. Sabia que eu acho que foi isso que faltou? Ele ter colocado o corpo na bola em vez de tentar chapar. Tirar o peso. Mas quem sou eu para ensinar o atacante? Escorar a bola, mas é muito fácil a gente falar daqui. Foi uma tomada de decisão. O Talhari não é esse especialista de área, ele é um cara que se movimenta e entra pontualmente. Mas ele também não é ruim para perder esse gol e dizer que... Não, gol perdido, vexatório, assim, esportivamente falando, né, com todo respeito ao profissional. Agora não pode, amigo, numa campanha de recuperação, num jogo em que o Remo foi muito superior no primeiro tempo, e isso aí já deu indício, né, do que seria aquela primeira etapa ali, onde o Remo poderia ter saído aí com 2-0, quebrando o galho já do imortal tricolor e toda a sua torcida aí espalhafatosa, principalmente lá em Porto Alegre, às vezes racista também, mas isso é outro papo. Mas Remo ficou devendo e não sei se o gol tivesse saído, o Remo não ficaria mais à vontade já para encaminhar um resultado positivo no primeiro tempo, mas o Talhari vai rever esse lance, não sei se já conseguiu. Acho que ele nem dormiu, Saulo. E trabalhar essa questão do repertório, Danilo, de entrar com o joelho, entrar com a coxa, entrar com a barriga, jogar a bola para dentro do gol, fazendo o que dele se espera, ou seja, sendo ofensivo e pontual no momento de decidir. Agora, Gilberto, a gente fala muito, obviamente, dos lances, o pênalti perdido, o lance do Talhari, mas eu acho que a gente também precisa valorizar essa postura do Clube do Remo, que taticamente e individualmente foi muito bem contra um time como o Grêmio. Sim, o Clube do Remo, ele soube os momentos do jogo, né, de se impor, de baixar um pouquinho o bloco, e também aquilo que a gente fala nos gatilhos de pressão, né? Que quando tem um passo para trás, aí o time saía, não ficava o tempo todo embaixo. E aí o time se acovardou, né? Não se acovardou isso, né? Não, o time do
do Léo Condé ficar só embaixo e no contra-ataque, não. Quando ele percebe que o time do Grêmio não consegue jogar e dá aquele passe para trás, ou então toca errado, aí o time saía em bloco e conseguia marcar muito bem e recuperar, tanto que o Clube do Remo mereceu a vitória aí, né, nesse jogo de ontem. Agora um detalhe, né? Eu sou um dos que ficou preocupado, né? Do pessoal que ficou preocupado aí, quando foi diagnosticada a lesão na panturrilha do Vitor Bueno. O Remo fez 2 partidas contra Santos e Grêmio, que ninguém ficou falando aí, poxa, se o Vitor Bueno tivesse aqui. Na verdade, os pontos questionados foram outros, né? Então, assim, temos uma boa notícia aí em relação a esse elenco que a gente questiona, mas que ganhou, por exemplo, um David Braga, que foi bem ontem novamente, Saulo. Cara, se você pegar as estatísticas do David Braga ontem, nos aplicativos aí especializados, ele não foi tão bem, mas para quem gosta de futebol bem jogado e com aquele cara, gosta de ver aquele cara de cabeça erguida, que a bola não queima, que sabe rodar, acelera, desacelera. E outra coisa, Danilo, o primeiro jogo do David Braga como titular numa Série A de Campeonato Brasileiro fora de casa. Sim. Personalidade, um nome interessante, falei semana passada, não sei se vai ser ídolo ou se vai ser vendido para o Chelsea, por exemplo, mas é um cara que pode ajudar o Remo durante muito tempo, nesse contexto de Série A, se for o caso. Série B é um jogador muito interessante. Jovem ainda, né? 26 anos. Não, 24. 24 anos. Parece 26, 28, mas tem 24. Mas um meia que cai pela direita, lê os espaços, chega como um segundo atacante, segura zagueiro e, meu amigo, sabe tratar bem a bola. Isso para mim já é meio caminho andado e o Remo acertou em cheio nessa contratação. Aconteça o que aconteceu. Não sei se ele vai melhorar, piorar ou ser isso daqui para frente, mas um nome muito interessante que já entregou um desempenho bem satisfatório para a gente projetar uma evolução muito bacana dentro da própria Série A. Gilberto, o Saulo falou agora desses aplicativos de notas, né? O Tchamba, ele entrou na escalação da rodada. Aí, né, na zaga, ali no aplicativo SofaScore. É um cara que está tomando conta daquele setor defensivo e não apenas tecnicamente também. Tem uma parada de liderança que, rapaz, ele está dando ralho em geral ali também, né? Verdade, o Tchamba chegou para solucionar esse problema na zaga do Clube do Remo. E como você falou, ele tem um espírito de liderança muito bom. Enquanto o Léo Andrade, a gente via ele assim, muito quieto, muito calado. Parece que onde eu tô, o Tchamba não. Ele chega, fala com o time, reclama ali, vê ele dando duro ali no Marlon, que é o capitão, exato, em todo mundo. E no começo do jogo ali, um pouquinho de insegurança para sair jogando, mas depois ele conseguiu ficar mais seguro no jogo. E aí até saiu arrastando, conduzindo a bola ali no segundo tempo, ali, que o narrador até se assustou ali, mas fez uma excelente partida e merecidamente na seleção da rodada. Ó, a gente está falando aqui muito desse jogo, mas vamos colocar na tela aí o que o Léo Condé, o técnico do Clube do Remo, analisou aí pós-partida Remo 0, Grêmio 0, lá na Arena Grêmio. Coloca na tela. O sentimento nosso é esse, né? De sair daqui comemorando um ponto por ser fora de casa, por jogar com o Grêmio aqui na Arena, com o apoio da sua torcida, mas ao mesmo tempo, pelo que a gente produziu dentro do jogo, principalmente no primeiro tempo, fica o sentimento que a gente poderia sair daqui com resultado ainda melhor, né? Infelizmente, desperdiçamos ali boas oportunidades de gols, desperdiçamos o pênalti. Copo meio cheio ou copo meio vazio nesse momento de um Remo que está na zona de rebaixamento, mas que está tendo atuações interessantes? É um copo... Perdeu 2 pontos, ganhou 1, começa a conta. Ontem perdeu 2. É um copo bonito, um copo que você tem uma estima interessante, mas ele está trincado. Ele pode te servir... Parece que ele já veio trincado, sabe? Também. A verdade isso, é né? essa. Mas é aquele copo que você também não confia, sabe? Para servir para o convidado ali. Mas é um Remo que pode melhorar nível de saída, uma zona do rebaixamento. Vai ser sofrido com vitória, empate e derrota daqui para frente. Mas o time é outro com o Léo Condé. A pré-temporada com o novo técnico continua. E tomara que essa semana seja aí de excelência na preparação para que tenhamos um time equilibrado, de preferência propositivo e vitorioso contra o Vasco da Gama em mais uma decisão que será na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, esse aspecto mental de você conseguir colocar a bola para dentro, de você conseguir vitórias, ele acaba que é fundamental também, né, Gilberto? Porque ficar nessa de ficar martelando, jogando bem, mas não trazendo o resultado é complicado. Que aí se encaixa para falar do Talhari, né? Porque contra o Bahia ele se mostra um cara muito seguro e confiante para fazer o gol. E ontem, de frente para o gol, ele se mostrou inseguro.
Mas ele, em poucos jogos, já tem 3 gols no Clube do Remo. A gente espera que ele possa manter uma boa sequência aí. E que também a sombra dos reservas também. Faltou o Diego Hernandes também ontem, que eu acho que podia ter entrado, podia ter contribuído, mas aí o Pikachu acaba sendo expulso. E aí eu acho que por isso que ele não entrou ali na... Por todo o contexto ontem, né, das paralisações paralisações e mexidas, o Remo só fez 3 trocas, né? Sim, teve essa dificuldade também. Agora, uma coisa que me incomoda assim, Danilo, só para não atrapalhar muito, cara que bate pênalti assim, tá? Muita onda Ele antes. tem que meter no ângulo. Deu um sapateado. Não, ele tem que meter no ângulo. Ou pelo menos esperar o goleiro cair num canto e meter no outro. Nem que ele erre. Bateu mal. E outra coisa, tá? Quase no meio do gol, né? Expulsão acontece. A gente vai falar da expulsão. Não. Eu vou falar de quem deveria ter batido o pênalti. Era o Pikachu? O cara que se consagrou a vida toda com bola parada. Mas Só isso. aí só tem um detalhe, Só tá? isso. Quem falou, o Condé falou no pós-entrevista, não sei se para proteger ou não, mas ele falou que para este jogo o batedor seria o Aleph Manga. E aí eu vou trazer aqui, que eu estava conversando com o Gilberto pré-programa, tá? Os últimos 3 pênaltis com a bola rolando, o Remo perdeu. Pikachu contra o Cametá, meu Deus do céu, o atacante que... Poveda contra o Monte Roraima na Copa Norte. E era pro Pikachu ter batido. E agora tivemos o Aleph Manga perdendo contra o Grêmio. Do ponto de vista do Pikachu, seria melhor para ele, porque ele é Mas eu achava que o Pikachu tinha que ter batido. Ele é mas um eu não vou jogador que entrar... faz gol. Quando ele não faz gol, ele não aparece. Ele bate o time quase sempre. E se ele não fizer o gol, meu amigo, ele vai sair já dessa equipe. Eu só não vou ficar entrando nesse mérito do perder, eu tinha que bater o outro, porque... Não, eu falei... Eu entendi. Eu só tô falando para... E eu já te digo uma coisa... Porque senão a gente vai ficar igual o Rogério Ceni naquela lá. Gilberto, eu nem sabia que o Aleph Manga batia o pênalti. Também não acreditei ainda também quando eu vi o Aleph, ele bateu o pênalti. Ainda mais desse jeito. E o Pikachu que ganhou o pênalti, né? Ficou ali no chão, porque se ele não fica ali no chão, nem olhar vai... Eu só não concordo dizer que o Aleph Manga foi displicente. Não. Porque ele bate firme na bola. Mas isso é uma técnica. Agora, faltou a parte técnica de tirar do goleiro. E é um goleiro grande, você não pode errar onde vai bater contra um goleiro grande. A gente está falando muito aí desses lances aí. Vamos colocar na tela o lance do pênalti do Pikachu, que o pessoal do Grêmio lá em Porto Alegre não gostou nada da marcação da dona Edna, né? Agora sim, para mim não tem muita dúvida. O pisão, ele é muito claro aí nesse lance. Vocês ficaram com alguma dúvida? Eu fiquei com dúvida na hora. Depois, do decorrer da partida, eu já... Aí o VAR ajuda, né? Aí o VAR foi pontual. Mas na hora eu não marcaria. Eu também não. Até porque o Pikachu vai mais ao encontro do zagueiro do que ele vem para cima do Pikachu. Fora o duplo twist carpado que ele dá depois. Agora sobra uma chuteira ali no tornozelo do Pikachu e aí não dá para defender. Amigo. É pênalti de VAR, hein? E no geral eu gostei da arbitragem dela ontem. Muito boa. Achei que ela apitou muito bem a partida, soube se impor. Eu só acho ela meio mascarada, mas ela é boa árbitra, sim. Tem direito também, né? Sim, Se jogador é mascarado. Sim. Ó, vamos mostrar agora a expulsão do Iago Pikachu pra gente debater. Pra mim também não tem muito o que falar em relação à parte técnica da expulsão, tá? O Pikachu, ele perde uma bola ali, puxa o jogador, o Amuso, né, pela camisa, e aí ele mesmo fala na imagem, ele fala, puxa, esqueci. Olha aí, quando ele põe a mão ali, ele fala que ele esqueceu que ele já tinha cartão amarelo. E aí eu vou puxar um ponto técnico que eu também debati com o Gilberto antes do programa. O Pikachu é um lateral de origem que está jogando na segunda e na terceira linha, e ele tem dificuldade de trabalhar de costas. O gol do Santos, o segundo gol do Santos, nasce numa bola que ele está de costas e que ele leva uma pressão e ele não sabe muito o que fazer. Mas também não tem debate sobre a parte técnica da expulsão, né? Zero. Segue o fluxo do programa, mais um amarelo, e assim, a gente vê que ele não é um jogador violento, porque ele segurou, né, até onde deu, já se arrependeu ali naquela segurada, né, Gilberto? Se fosse outro cara, teria dado logo um chute aí no Amuso. Foi uma falta só pensando no amarelo, né? Foi uma falta tática. Sim, uma falta tática. E aí o Pico tá na cobertura ali, cara. Não precisava. E por isso que ele logo põe a mão na cabeça quando ele percebe que já tinha amarelo. Eu nem sei se estava nessa cobertura, não. É o Pico lá?
É o pico. Mas se o passe Não, entra, e outra ali, o pico coisa, não esse chega. Amozu aí, parceiro. Acabou que dá o toque quando dos tu vê, melhores do campeonato. ele tá 3 passos na frente. Ó, vamos colocar na tela agora o pedido de desculpa do Pikachu, que na hora ele já percebeu que tinha feito besteira, e ele também, né, entrou aí na sua rede social ontem à noite ainda, pedindo desculpa para a torcida do Remo, até porque, assim, foi fundamental essa expulsão dele para a mudança da cara do jogo. O Remo estava jogando ali de igual para igual. Então ele fala, olha, ele queria pedir desculpas para a torcida, assumir a responsabilidade, foi um erro infantil, no momento que exigia mais controle da parte dele, que ele sabe também que ele deixou os companheiros numa situação difícil, enfim, tá aí se retratando da jogada o Iago Pikachu. Então, no jogo de ontem não teve lá muito o que se falar de arbitragem, apesar de que parece que colocou a Edna, todos os jogadores já entram aborrecidos em campo. Acho impressionante isso. Se fosse com o Daronco, o comportamento certamente seria outro. Aliás, o Daronco fez um monte de lambança no Grenal, só que o pessoal não foi pra cima dele do jeito que foram pra cima da Edna. E todos os árbitros vão errar, né? O negócio é... Assim como o Talhar errou. Exatamente. Ora, e normal. Olha, sobre essa saída do Pikachu, o Remo já perde não só uma opção, não sabemos, né, se ele seria titular ou não, mas perde um potencial lei do ex, né? Uma potencial lei do ex contra o Vasco, né? E aí deve ser já ou Diego Hernandes no lugar dele ali, né? Exatamente. Possibilidades que a gente vai debater aí no restante da semana, até porque agora é hora de falar de Paysandu, falar do Papão da Curuzu, que estreou muito bem, obrigado, contra o Volta Redonda lá no interior do Rio de Janeiro. Já vamos colocar na tela esse jogo que eu vou utilizar o termo que o Júnior Rocha falou, concordando com uma pergunta. O Paysandu foi dono do jogo. E aí, vamos lá, Volta Redonda, para quem esperava alguma coisa do Volta Redonda, para mim é um Volta Redonda que vai disputar para não cair, mas isso não tira em nada o mérito do Paysandu, que eu até digo para vocês que se tivesse o Ítalo, teria tido uma partida muito mais tranquila, Saulo e Gilberto. Vai lá, Gilberto. O Paysandu, como o Danilo falou, jogou muito bem e gosto muito do Pedro Henrique. Joga demais. Nossa, joga demais. E ele salta muito bem ali, né? Quando é para marcar pressão, que ali é o volante que vai dizer ali pro zagueiro, vamos sair agora, vai puxar ali todo mundo para sair em bloco. E ele faz muito bem isso. Ele salta muito bem a linha. E quando ele recebe a bola para jogar, é muito difícil ele jogar para trás. Ele sempre tenta ir para frente. E até te digo que no primeiro tempo, com o Marcinho ainda procurando o local dele no jogo, o Pedro Henrique ele estava compensando essa ausência, inclusive fazendo lançamento de perna esquerda. Pô, é um garoto de 18 anos, mostrando uma maturidade desse tamanho, maturidade técnica. Jogador muito interessante, de porte físico não tão avantajado, sabe tratar a bola, cabeça erguida, tem esse repertório aí do pé não dominante, no caso o esquerdo, também chega forte quando tem que ser, e esse jogador de corredor central, eu sempre falo isso aqui, principalmente fora do ar, Gilberto, esses jogadores de corredor central, independentemente se é meia ou volante, se o cara fizer um básico bem feito ali, puxando o zagueiro, chegando perto do lateral, ele não sai do time nunca, ainda mais com esse potencial de 18 anos, não à toa, muita gente já está de olho aí no Pedro Henrique, eu posso apostar o dinheiro do Gilberto, que ele não termina o ano na Curuzu. A minha aposta é essa e assim, também. não estou dizendo que ele vai brilhar no futebol, mas ele é um cara, no mínimo, de Série B aí durante 10 anos. Concordo. Pedro Henrique, eu acho que ele não acaba a Série C pelo Paysandu, porque está jogando muita bola. Agora o pessoal tem que fazer uma oferta decente pro rapaz, né? Acho que acertou em ficar na Curuzu e não ir para o Sub-20 do Flamengo, porque ele é um jogador de um grande potencial e merece aí se manter no futebol profissional. Agora, o que foi fundamental para esse Paysandu ser tão dominante assim contra esse Volta Redonda? Aliás, assim, óbvio que tem coisas boas, mas a gente também precisa pontuar algumas situações. Cara, para mim, eu acho que falta muito ainda para o Cleiton Pego, coletivamente falando, assim como para o Hinkel também. Para mim, o Thalisson já está pedindo passagem nesse time, tá? E os 3 do meio de campo estavam carregando o Paysandu ofensivamente. O Juninho, pô, é até brincadeira falar um negócio desse. Ah, só fez o gol. Fez o gol da vitória. Mas, assim, foi uma estreia que não me animou muito em relação a, sei lá, mexer com uma possível titularidade do Ítalo. O Juninho parece ser aquele cara que faz gol. Quando não faz, desaparece, né? Mas tem a questão tática, às vezes, de você arrastar uma marcação, segurar zagueiros. É um jogador jovem, a gente precisa levar isso em consideração. Ele também chegou antes de ontem, né? Não está tão adaptado a companheiros e a esse modelo do Júnior Rocha. Agora, o Paysandu, ele tem uma marca muito interessante em 2026, é o equilíbrio nos setores, né? Ele não é brilhante,
mas ele tem aquela consistência para defender, para atacar, o Marcinho como um diferencial, o Ítalo também quando está em campo, e automaticamente as outras peças vão aparecendo. Ontem o Quintana um pouco confuso, mas vai ser o titular ao lado do Castro. Edilson, amigo da Liane Coelho, né? Edilson dando assistência, voltando a ser um cara importante, né? Chamando uma responsabilidade. O Edilson, claro, divide opiniões e eu concordo com quem pensa dessa forma, mas é um cara eu gosto dele. Identificado. Eu também gosto, inclusive, para jogar numa segunda linha. Não sei a tua opinião, Gilberto. Sim, mas é um Paysandu que tem repertório, é um time humilde, mas que não se entrega fácil. Ontem poderia ter vencido por 2-0, talvez, e mostrou personalidade para começar a competição com tranquilidade, administrar esse elenco, receber reforços e causar problemas positivos ao Júnior Rocha, que também já deve estar chamando muita atenção do mercado. Aliás, sobre o Júnior Rocha, antes de tu falar, Gilberto, vamos ouvir aí a fala dele que a gente comenta depois e arredonda esse Paysandu. Vamos ouvir aí Júnior Rocha falando sobre esse papão que estreou do jeito que o torcedor queria, com vitória na Série C. A gente foi dono em boa parte do jogo das ações, criamos as nossas oportunidades, não fomos efetivos, mas segundo tempo a gente conseguiu essa efetividade que faltou no primeiro tempo e concluiu o jogo com vitória de uma equipe, falando da nossa, muito competitiva, né? A cara do nosso torcedor. A gente conseguiu colocar em prática de novo essa performance e, cara, é sempre bom vencer o jogo fazendo por merecer. Rapaz, o Paysandu estava ganhando. Eu fui olhar ali no reloginho no canto da tela. O Paysandu estava ganhando de 1-0. Volta Redonda trocando passe. O time mordendo lá na saída de bola no segundo tempo. Cara, isso daí não vai ter torcedor que não vai comprar a ideia e o trabalho vendo um negócio desse, Gilberto. Perfeito. O perfil do treinador Júnior Rocha é muito importante manter essa sequência, né, de trabalho. Que é aquilo que vem faltando para o Remo, como o Saulo falou, que está em pré-temporada, como se tivesse uma pré-temporada com o novo treinador agora. Podia ter feito esse trabalho desde o início da temporada e o Paysandu sai na frente de um Volta Redonda que contratou um técnico novo agora, por esse fato, por ter já um trabalho no Paraense, na Copa Norte e também mantendo na Série C aí um time bem encorpado e que todo mundo vai correr. Pode não ir bem na técnica, mas na vontade, taticamente, na entrega taticamente, todo mundo entrega muito bem na equipe do Paysandu e por isso que conseguiu uma grande vitória ontem fora de casa. Paysandu que pega o Brusque na próxima rodada em Belém no domingo, né? Esse jogo foi alterado, seria inicialmente na segunda-feira, vai ser no domingo. Imagino que uma Curuzu lotada ali, né? Obviamente que o momento ele é bacana, retorno do Ítalo também a esse time do Paysandu. E aí, Saulo, eu te pergunto, esse Paysandu, ele tá com cara de um Paysandu que classifica sem sustos para aquele outro campeonato que vem depois, que é o quadrangular? Rapaz, eu posso dizer que o Paysandu é favorito a se classificar. Entre aqueles 8, né? Não, no G8 ele estará. Isso aí eu posso até apostar o teu dinheiro, Danilo. Até Tu gosta de apostar, né, Saulo? Com o dinheiro dos outros, então, se for do Agenor Santos, melhor ainda. Mas olha, o Paysandu, ele entra bem credenciado, ele tem um trabalho consistente dentro e fora das quatro linhas, atualização de salários, pagando dívida, mesclando juventude, experiência, e a tendência é que ele se classifique. Agora, se haverá sustos, e estes serão grandes ou pequenos, aí eu já não consigo falar, mas é um Paysandu que vai ter um caminho interessante, uma equipe bem formada ali desde dezembro pelo Júnior Rocha. Conceito muito estabelecido, né? Conceito, cada um sabendo da sua responsabilidade, vai receber reforços, vai perder jogadores também por contusão, o próprio Pedro Henrique, que a gente falou ainda há pouco, mas assim, não tem almoço grátis, principalmente na Série C, onde a competição quase sempre é nivelada por baixo, mas o Paysandu entra bem credenciado para se classificar. Se vai subir é uma outra história e a gente vai falar disso mais para frente. Sabe uma preocupação que eu tenho, Saulo e Gilberto, nessa Série C? É o tal do VAR, que não tem nesse momento, que muitas vezes decide partidas. Por que eu estou falando isso? O Paysandu ganha de 1-0 o gol do Juninho. Mas vamos colocar na tela um gol do Paysandu que saiu antes, quando estava 0-0. Caio Melo foi quem marcou e o gol foi anulado. Dá uma olhada aí. Cruzamento, Juninho toca para o Caio Melo, que se atrapalha, mas faz o gol. Cara, eu não sei se pode, a gente está mostrando aí o replay em câmera lenta. Vamos tentar colocar essa imagem aqui na minha tela para eu poder mostrar uma coisa rapidinho? Vamos lá, aqui na minha tela para eu poder mostrar uma coisa, e aí a gente vai trazendo, aqui ó. Aqui na minha tela,
Aí eu atrapalhei o pessoal do enquadramento também, eu vou te dizer, é culpa minha, foi mal. Mas, ó, vamos pegar lá em cima, o cara que tá acompanhando no início da jogada, volta um pouquinho aí, Vitor, que tu que me mostraste esse cara, nosso editor hoje. Ó, aqui em cima, o cara que acompanhou o cruzamento, aqui ele fica. Olha aí, vamos seguir a jogada, ó. Tocou, cruzamento do Edilson, ó, aqui ele fica. E como ele fica bem aqui, olha onde está o Caio Melo. Isso se a gente não for traçar linhas para cá, tá? Mas lá em cima já fica muito óbvio. E assim, o que eu me pergunto é o seguinte, o bandeirinha, Saulo e Gilberto, ele tá desse lado. Ou seja, o jogador do Volta Redonda tá na cara dele. E mesmo assim, ele levanta a bandeirinha e anula o gol do Paysandu. Talvez o jogador que dá condição, Gilberto, tenha atrapalhado a visão do bandeirinha em relação ao Caio Melo, mas impedimento Mas aí daqui... não levanta, né, irmão? Esse ângulo aí... Eu acho que ele foi no braço nervoso, né? Pode Mas ser. o Caio Melo daqui a gente vê que... Eu não tinha percebido esse jogador lá que o Danilo É falou. o que estava acompanhando o Edilson. É ele quem dá a condição. Ó, bem aqui ele dá a condição. Então, aí acaba. Toda e qualquer dúvida. E isso que eu estou falando, se a gente ainda for parar para analisar, traçar linha, pô, esse aqui que está no Juninho, para mim também está dando condição. Mas olhou lá para cima, acabou toda e qualquer discussão. E aí eu vou entrar de novo, novamente, outra vez, na mesma chatice, tá? Cara, a gente está falando de uma competição que isso aí pode decidir rumos de jogadores, técnicos, diretorias. Uma competição como a Série C. Cara, isso aqui poderia ter decidido o jogo ontem. Isso aqui poderia ter decidido toda uma semana de trabalho do Paysandu, porque o jogo está 0-0, Volta Redonda vai lá num contra-ataque e acha um gol. E aí, como é que fica? Cara, para mim é inadmissível uma Série C, Saulo e Gilberto, não ter um VAR. É inadmissível. E é muito bacana essa tua visão, Danilo, porque venceu, mostrou consistência. Não é choro de perdedor, né? Não é choro de perdedor, Perfeito. não é mimimi. E a preocupação não é com o Paysandu, é com a Série C, é com a qualidade do nosso futebol, é com pessoas que dependem disso direta ou indiretamente. Eu acho que é bem por aí. A CBF é uma instituição multimilionária aí, muito visada pelos grandes patrocinadores, não só do futebol brasileiro, mas também no resto do mundo, e que isso seja revisto aí. Mas o Paysandu foi prejudicado, né? Isso não influenciou, felizmente, no resultado. E a boa notícia é o Juninho segurando 2 jogadores, o Edilson chegando na linha de fundo. E o Caio Melo pisando na área. O Caio Melo pisando na área e o Paysandu com 2 jogadores ali para a chamada segunda bola. Ou seja, é um trabalho que vem melhorando, principalmente nessa parte ofensiva, para decidir jogos fora de casa. Agora, só uma coisa que eu queria voltar, que eu vi o Gilberto balançando a cabeça e concordando, que eu falei do Thalisson, que está pedindo passagem, crescendo demais o Thalisson. Eu sei por que o Thalisson não é titular, mas eu queria ouvir o Gilberto. Ele fez uma Copa São Paulo muito boa, muito solto, ia para cima a todo momento. E no Paysandu, no profissional, ele está se soltando aos poucos ainda não é aquele moleque que a gente viu na Copa São Paulo, muito solto. Então, eu acho que aos poucos o Júnior Rocha está soltando ele, mas tem tudo para ser o titular ao decorrer da temporada. Vai, Saulo, me traz a resposta. Pela filosofia Júnior Rocha de competitividade, futebol físico, o Cauã Rinkel faz o vai e volta pelo lado direito, é mais preparado fisicamente, futebol, como a gente falou semana passada, o Thalisson tem mais que o próprio Cauã Rinkel. Agora, na concepção do Júnior Rocha, aquele corredor ali sendo preenchido durante 70 minutos é muito mais importante, e ele vê no Thalisson um cara como um fator surpresa, tal qual aconteceu ontem e na partida contra a Portuguesa. Agora, futebol por futebol, se fosse para pegar o Thalisson e empresariá-lo, a gente escolheria o Thalisson. Agora, essa questão física, e a gente também não sabe ao certo se o Thalisson aguenta fazer o vai e volta e o quanto ele suporta de tempo. É isso. Ó, a gente vai fazer uma pausa aqui no nosso Jogo Aberto Pará para depois ouvir você, torcedor. Mas antes disso, tem um recado do Lemos Júnior para você. Acompanhe. Você acompanhando o programa Jogo Aberto, as contas estão acumulando, juros aumentando e o medo de perder o carro financiado
Calma, quitemmeucarro.com.br é especialista em negociação de dívidas, de financiamento com desconto de 30%, 40% e até 50%. Acesse agora quitemmeucarro.com.br. Não esqueça, quitemmeucarro.com.br, a solução para você pagar as parcelas do seu carro. Roda o vídeo. As parcelas do seu carro estão altas e atrasadas e você está com medo de ficar sem o carro? Calma, nós podemos te ajudar. A quitemmeucarro.com.br ajuda você a negociar sua dívida para você quitar o seu carro com o banco. Acesse quitemmeucarro.com.br e simule sua redução. O que sua audição tem a ver com sua qualidade de vida? Tudo. No ritmo da vida, o som nos conecta com o mundo ao nosso redor. No Centro Auditivo do Pará, a gente entende a importância da audição para a sua vida e para o seu bem-estar. Tecnologia de ponta em conectividade e polissonografia, com o atendimento que você merece. Suas noites de sono totalmente recuperadas. Centro Auditivo do Pará. Condições de pagamento facilitadas. 3241-6476. Meu nome é Pablo, tenho 25 anos, faixa preta de karatê, sou faixa preta de jiu-jitsu. Vai ser aquela luta típica do grappling contra o striking. Se ele quiser trocar o jogo agarrado, tamanho também. Essa luta não vai até o final, ela não vai ser 3 rounds, porque ele dá tudo de si, eu também, e é matar ou morrer. Só um vai sair em pé dali, um fica no chão. Já estamos de volta aqui com o Jogo Aberto Pará para ouvir a galera, para dar moral para quem dá moral pra gente. Então coloca na tela aí azulinos e bicolores. Bom dia, Danilo. Caraca, do Remínio está comemorando empate como se fosse vitória. Time da sofrência, o Luiz Lucas de Itupanema, em Barcarena, assistindo a gente. Valeu, Luiz. O Remo subiu 2 posições. É, verdade. Boa tarde, fala Danilo. O Paysandu começa com o pé direito no Brasileiro. Temos que manter essa pegada em todos os jogos, para que no final possamos subir. É o Vando Souza do quilômetro 29 do Tauá. Paulo Santos, boa tarde, galera do Jogo Aberto. O verdadeiro maior do Norte mostrou logo o cartão de visita, que nós sabemos muito bem que é um campeonato nacional e vamos rumo à Série B. É o Paulo Roberto da Sacramenta. Bom dia, Danilo e Saulo. O Remo jogou muito em cima do Grêmio. Era pra gente sair com 2-0 ou mais. É o Gustavo do Guajará lamentando aí esse empate do Remo. E para fechar o pacote, bom dia, meus amigos do Jogo Aberto Pará. A vitória do Papão. Estamos numa ótima fase. A Gabriele Martins, de Ponta de Pedras, lá no Marajó. Valeu, Gabriele. Um grande abraço. E um recado para o pessoal que mandou vídeo da molecada. Eu vou colocar no ar amanhã. O programa hoje estava muito cheio. Ó, ainda teve a Série D. O Águia empatou, a Tuna empatou. E agora eu vou conversar com a Agenor Santos. Agenor Santos. Agenor. Cadê tu? Cadê tu? Cadê aqui já, pronto, aqui. cheguei. Agenor Santos. Nós somos tão bons jogadores de futebol que a gente veio pro lado daqui, né? Pois é. Mas, Agenor, eu acho que tu fazias aquele gol que o Talhari perdeu. Cara, eu vi um outro ângulo agora há pouco nas redes sociais. Só piora. Até tava mostrando ali pro pessoal lá na redação do DOL. Cara, mata a bola, tinha tempo, o goleiro tava no chão, vendido, nem ia voltar, mata a bola e faz o gol, cara. Agenor, cada ângulo que aparece só piora a situação. Pois agradecer aqui meu parceiro Gilberto, agradecer Saulo Zaire também, bom trabalho aí pra galera do Bora Cidade.